Se você achava que a Morte já tinha usado toda a criatividade dela nos 5 primeiros filmes da franquia Premonição, é melhor se preparar, porque o 6º capítulo veio provar que sempre há espaço para novas e completamente absurdas formas de morrer. Olá, galerinha, como vocês estão? Espero que estejam bem. Olha só, depois de 15 anos desde o último filme, Premonição 6 finalmente estreou e sem a intenção de reinventar totalmente a roda, viu? E para os fãs da franquia, isso pode ser tanto uma boa quanto uma má notícia. Boa porque o filme respeita as bases do universo já estabelecido, e má porque a lógica aqui continua sendo tão sólida quanto um elevador de vidro a 200 metros do chão prestes a cair. Dessa vez a história nos leva direto para o topo da ultramoderna Torre Skyview, um daqueles lugares que claramente foi projetado por alguém com fobia de altura e um senso de humor duvidoso. A torre é toda feita de vidro, cheia de estruturas metálicas futurísticas e com um deck panorâmico que parece desafiador pensar: vamos ver quem tem coragem de andar aqui em cima sem suar frio. E é lá que conhecemos melhor o casal Bob e Iris, que estão curtindo o dia como qualquer protagonista de Premonição deveria evitar. Felizes, despreocupados e cercados por pessoas bem animadas. O clima é de filme de comédia romântica prestes a virar tragédia grega. Tudo é bonito sim, tudo é tecnológico sim, e como manda o script da franquia, tudo é claro, potencialmente letal. Logo de cara o filme já começa a jogar suas cartas. E spoiler, elas são todas do baralho da morte. Um menino tenta ali jogar uma moeda no lago de entrada da torre e o segurança, com aquele olhar de quem já viu coisa demais, solta uma pérola mística do tipo: isso pode atrair algo ruim. Uma frase que parece inofensiva, mas que no universo de Premonição equivale a ouvir um corvo falando latim ou ver um gato preto atravessar a rua 2 vezes no mesmo dia. É praticamente uma sirene sonora para os fãs da franquia. Prepare-se, a desgraça está vindo. E é aí que o filme começa a fazer o que sabe de melhor: disfarçar a tensão com aparente normalidade, né? O salão do topo da torre é retrato da alegria artificial. Tem música animada, drinks caros, influenciadores fazendo stories, casais se beijando em câmera lenta e uma daquelas trilhas sonoras que só servem para destruir enquanto a morte está afiando a sua foice. A cena toda é construída como um típico cartão postal de tragédia. Os vidros refletem a cidade lá embaixo como se estivessem desafiando a gravidade, e a câmera passeia lentamente por rostos felizes, e a gente sabe que não estarão tão felizes assim em poucos minutos. E só para deixar tudo mais óbvio, a música que toca no fundo diz com todas as letras: comecei a achar que estava caindo. Isso mesmo, o filme não só entrega o spoiler, como também coloca ele em forma de hit dançante. Mas a cereja do bolo está na construção da torre como um personagem à parte. A Skyview não é só um cenário bonito, ela é uma bomba relógio arquitetônica. Os elevadores se movem com uma velocidade suspeita, as paredes vibram quando o vento bate mais forte, e o chão de vidro, bom, o chão de vidro é praticamente um convite para a morte dizer: oi, cheguei. Dá para sentir que qualquer passo em falso ali pode virar um caso de morte acidental por design arrojado. Enquanto os personagens se divertem, nós, espectadores, já estamos jogando bingo mental com os possíveis modos de morte, né? Queda livre do deck, vidro quebrando sob os pés, elevador despencando, um drone perdido decapitando alguém. As possibilidades são infinitas e todas ridiculamente plausíveis dentro da lógica premonitória. Nesse início, o filme acerta ao fazer o espectador rir nervosamente, porque por mais que a gente saiba que vai dar ruim, o suspense não vem de não saber o que vai acontecer, mas sim de tentar adivinhar como. A tensão não está no se, mas no quando e no quão bizarro vai ser. E é justamente essa combinação de beleza superficial, clima de celebração e pequenos detalhes sinistros que constrói o típico prelúdio de tragédia que só Premonição sabe fazer. É aquele momento em que tudo está bom demais para durar e o público, cúmplice, assiste com um sorriso nervoso, esperando a primeira rachadura no chão de vidro, literalmente. Então, como manda a tradição, o caos começa. O chão de vidro começa ali a rachar, as pessoas entram em pânico, a estrutura da torre cede e tudo vira um parque temático do apocalipse. Mas claro, tudo isso era apenas uma visão. E aqui está a primeira surpresa: quem teve a visão não foi Iris. Com uma construção inicial
inicial sugere, mas sim a sua neta Stephanie, que acorda assustada com esse pesadelo. Sim, agora temos uma trama intergeracional, que se a morte vai levar todo mundo mesmo, por que não envolver 3 gerações da mesma família? A partir desse ponto, o filme mistura elementos de drama familiar com um suspense macabro já característico da franquia. Stephanie, determinada a salvar sua família, vai atrás de sua avó Iris, que vai revelar já ter tido essa mesma premonição no passado e que conseguiu salvar todas as pessoas da torre. Mas a morte, insistente como sempre, continuou encontrando formas de eliminá-las uma a uma. E olha só, Iris já é uma senhora, então ela tá muito distante daquela mulher elegante, apaixonada da cena inicial do filme e vive completamente isolada em um daqueles lugares onde o Wi-Fi não chega, mas a morte com certeza sabe o caminho. Sua cabana ali no meio do nada tem uma vibe meio retiro espiritual misturado com apocalipse zumbi, onde o único sinal de vida é ela mesma. E isso é discutível, viu? Se antes os personagens fugiam da morte com desespero, Iris agora parece ter feito disso uma profissão. Ela vive cercada de armadilhas improvisadas, mantras de proteção e teorias conspiratórias que fariam inveja a qualquer grupo do Telegram. Mas não é paranoia se a morte realmente está atrás de você, não é? Sua figura é ao mesmo tempo trágica e simbólica. Iris representa o que acontece quando você tenta enganar o destino por tanto tempo que acaba virando refém dele. Ela já não vive, ela sobrevive. Cada barulho estranho é um alerta vermelho. Cada falha elétrica é um aviso do além. E em certo ponto do filme, ela simplesmente perde a paciência e grita com a morte. É isso mesmo. Não com outra pessoa. Ela berra sozinha para o além, como se a morte estivesse escondida atrás do sofá com um balde de pipoca assistindo tudo e pensando: calma, Iris, já vai chegar a sua vez. E se tem uma coisa que nunca falta nos filmes da franquia, são mortes espetaculares. Premonição 6 mantém a tradição com maestria, oferecendo um verdadeiro desfile de finais trágicos, com a mesma criatividade de um reality show de desafios mortais. É quase como se o roteirista tivesse escrito uma lista de formas mais improváveis de morrer e jogado os dados para decidir a ordem. Logo de cara temos um tio sendo atropelado por um cortador de grama, uma cena tão aleatória que parece ter sido escrita por um algoritmo bêbado. Numa morte que parece uma mistura de House com Transformers. E se você achou que já tinha visto de tudo, o filme vai além com um dos momentos mais surreais da série. Uma personagem tropeça e cai no lixo, exatamente no momento que o caminhão compactador passa. É um nível de pontualidade que nem transporte público europeu consegue alcançar. Essa precisão assassina é quase poética, e o universo de Premonição parece operar com a lógica de um maestro sádico. Cada morte é uma sinfonia cuidadosamente orquestrada, onde até o último detalhe, do escorregão do detergente ao barulho do alarme, faz parte da melodia final. E como sempre, o espectador assiste com uma mistura de horror e diversão, tentando adivinhar qual objeto doméstico aparentemente inofensível será o próximo instrumento de destruição. Essas mortes funcionam não só como catarse visual, mas também como uma espécie de assinatura da franquia. São tão absurdas que paradoxalmente se tornam memoráveis. Você pode não lembrar do nome de todos os personagens, mas com certeza vai lembrar da garota que foi aspirada por um tubo de sucção hospitalar, ou do cara que virou purê por estar no lugar errado na hora exata. No fim das contas, essa combinação de humor negro, absurdo gráfico e a tensão crescente é o que faz de Premonição 6 uma entrada fiel e até revigorante na franquia. O destino pode ser inevitável, mas pelo menos ele tem criatividade. O filme acerta em oferecer cenas visualmente impactantes, com um trabalho de câmera mais ousado do que os filmes anteriores. Os ângulos extremos e a trilha sonora quase sarcástica ajudam a criar uma atmosfera que beira o humor negro. É como se o próprio filme soubesse o quanto tudo aquilo é absurdo, mas decidisse abraçar esse absurdo com estilo. No terceiro ato é que Premonição 6 decide, com toda a calma do mundo, dar um nó daqueles bem caprichados na cabeça do espectador. Até então estávamos acompanhando a trama dentro da fórmula clássica da franquia: visão premonitória, tentativa de enganar a morte, as mortes criativas, paranoia em grupo e a dúvida constante de quem será o próximo. Tudo dentro do esperado. Mas aí entra em cena um novo personagem, um sujeito enigmático chamado apenas de JB. JB é aquele tipo de figura que surge já parecendo saber mais do que devia, do tipo que entra em cena com ar de eu sei como tudo isso termina, mas não entrega tudo de uma vez. Claro, porque mistério vende mais. Ele começa a aconselhar os sobreviventes com uma calma perturbadora, falando de forma pausada, soltando frases filosóficas sobre destino, equilíbrio e o preço de enganar a morte. Coisas que você só escuta de dois tipos de pessoas: monges tibetanos
tetanos ou personagens que claramente têm algo a esconder. E é aí que vem o grande plot twist. Mas antes eu vou pedir aquele joinha no vídeo se está gostando e se inscreva no canal para não perder outras análises como essa. Para a surpresa dos personagens e também do público, descobrimos que JB não é um novato nesse universo. Ele é na verdade o William, sim, aquele mesmo agente funerário sombrio que apareceu nos filmes anteriores da franquia. O cara que surgia do nada em uma sala vazia, sempre do lado de um caixão, falando como se estivesse narrando um poema gótico. A revelação é feita sem pirotecnia, mas com o peso de quem carrega toda a tradição da franquia nas costas. De repente, todas aquelas falas enigmáticas começam a fazer sentido. Quer dizer, quase, né? Porque sejamos sinceros, Bloodworth sempre foi um personagem envolto em mais perguntas do que respostas. E Premonição 6 não resolve todas elas, mas ao mesmo tempo entrega uma das mais importantes. Ele sempre esteve ali, talvez manipulando as peças de longe, talvez observando o jogo do destino se desenrolar com aquele sorrisinho de quem sabe o final e não como. Mas o que realmente embaralha a cabeça do público é a consequência dessa revelação. A linha do tempo da franquia muda completamente. A cena da torre, com toda aquela tragédia arquitetônica, não acontece depois dos outros filmes, como a maioria dos espectadores supunha. Ela acontece antes. Isso mesmo, Premonição 6 é na verdade um prelúdio disfarçado de sequência. Um antes do começo, ou melhor, um flashback gigante com orçamento de blockbuster. Essa escolha narrativa adiciona uma camada inesperada à cronologia da franquia. De repente, os eventos dos primeiros filmes são recontextualizados, o que parecia apenas mais uma sequência de mortes com ligação tênue agora ganha um plano de fundo comum. E tudo isso girando em torno do Bloodworth. A franquia que sempre se apoiou em uma mitologia meio nebulosa sobre destino passa a brincar com a ideia de um ciclo muito maior, quase como se a própria morte fosse uma entidade com um plano. E o William fosse seu mensageiro, seu mediador, ou quem sabe seu estagiário com carteira assinada. É claro que essa tentativa de conectar os filmes de forma mais coesa tem seus altos e baixos. Por um lado, é ambicioso e a gente tem que respeitar a coragem de quem tenta organizar a cronologia de uma franquia onde o protagonista pode morrer com um garfo voador. E por outro, o filme não dá todas as respostas. A ligação entre Bloodworth e a morte continua envolta em mistério. E talvez continue assim para sempre. E tudo bem, porque no fundo, parte do charme de Premonição nem tudo faz sentido. E que às vezes o roteiro é só um pretexto para ver se alguém escorrega numa casca de banana ou é atropelado por um avião. Ainda assim, a presença de Bloodworth nesse sexto filme, revelando-se como peça-chave do quebra-cabeça, traz um certo prestígio para a narrativa. É como rever um velho amigo em uma reunião de família, só que esse amigo mora num necrotério e tem um pacto suspeito com forças sobrenaturais. Com ele em cena, o filme se reconecta às raízes da franquia, oferecendo aos fãs uma recompensa nostálgica, mesmo que envolva mais perguntas do que respostas, e oferece uma despedida singela ao autor. No clímax, o plano para enganar a morte envolve algo tão bizarro, parece ter saído de uma sketch de comédia. Um ataque alérgico induzido por amendoins, seguido de uma tentativa de ressuscitação no hospital. É quase um tutorial de como irritar a morte em 3 passos. O problema é que, como sempre, o plano não termina bem pra ninguém. Ainda assim, o filme consegue cumprir o que promete. Premonição 6 entrega mortes criativas, exageradas e completamente improváveis, exatamente como os fãs esperam. E a introdução do drama familiar e da relação entre a avó e neta traz um frescor inesperado, mesmo que alguns personagens pareçam esquecidos no churrasco, literalmente. No fim das contas, o sexto filme da franquia pode até não reinventar o gênero terror, mas consegue destacar por um trabalho de câmera mais ousado, uma narrativa com mais camadas e, claro, muito sangue. Se a morte é inevitável, pelo menos que ela venha com estilo. E nesse quesito, Premonição 6 entrega com louvor. Se você gostou dessa análise, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual é a morte mais absurda da franquia na sua opinião. E lembre-se, né? Quando tudo estiver calmo demais, talvez seja a hora de desconfiar. Afinal, estamos falando de premonição.